Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, muito controverso. Existem muitas rotinas diferentes, né? Mas eu vou tentar aqui mostrar para vocês o que as grandes literaturas falam, né, sobre os marcadores radiográficos, sobre as posições que a gente deve mandar essas imagens pro sistema, tá bom? Então é um assunto que é bem bacana. Eu percebo que no Brasil existem várias rotinas diferentes, né? Com essa chegada do digital e essa galera nova entrando na radiologia, né, que não vieram da época do convencional, onde os marcadores radiográficos eles tinham que seguir rigorosamente um padrão, né? Então essa galera nova às vezes perdeu essa época, entrou já na era digital, onde a gente coloca lá o D, o E, o escrito oblíquo, é tudo de forma digital, né, digitado. Então eu percebo que a galera se perdeu um pouco. Onde coloca o marcador, como que deve mandar as imagens radiográficas para o sistema, né? Qual que é a posição, a mão é para cima, a mão é para baixo, os dedos, né? Então, a intenção dessa aula é que nós tragamos clareza para esses assuntos, tá bom? Então a gente vai começar. Então o objetivo dessa aula é a importância da identificação correta das imagens radiográficas, demonstrar como aplicar os marcadores físicos e digitais corretamente, apresentar os erros mais comuns, mostrar o que orientam os livros Merrill e o Bontrager. Aqui no Brasil a gente é mais acostumado com o Bontrager, né? Mas vocês vão ver que tem muita semelhança entre os dois. E preparar para uma prática ética, legal e segura, tá? Porque legal, quando a gente fala de legal, não é de legal e beleza, né? A gente está falando de legalidade, né? Até porque um erro de marcação ali no seu exame, você pode confundir o médico, tá? Quanto à lateralidade, ele pode cometer algum erro por conta disso. E aí vai causar problemas legais, né? Ou seja, vai causar problemas jurídicos aí, inclusive, para você que realizou o exame, né? Então vamos lá. Primeiro, você sabia que um simples erro no marcador pode causar uma cirurgia errada, né? Então, às vezes, eu sei que existem vários filtros, né? Até que se chegue ao momento ali da cirurgia, mas já existem casos, né? Que aconteceu do profissional de radiologia fazer algum exame ali, identifica o membro com a lateralidade errada e o médico acaba iniciando a cirurgia do lado errado, né? Por conta de um erro na radiografia ou, enfim, né? Então é muito importante que nós identifiquemos a imagem de forma correta e hoje vocês vão aprender a fazer isso, tá? Então vamos lá. Primeiramente, para que a gente não se perca, né? Nós precisamos entender que tudo parte da posição anatômica. Então aqui nós temos a nossa parte anterior, né? A posição anatômica é essa posição em pé, né? Com as palmas da mão para frente, tá? Então tudo que vocês estão enxergando aqui é anterior. Aqui na outra imagem, tudo que vocês estão enxergando é o posterior. Aí nós temos também aqui a lateral esquerda aparecendo, né? E aqui na outra a lateral direita. Então as radiografias, né? Tudo que for AP vai se identificar com aquela primeira imagem lá, né? Inclusive a mão. Então a imagem do crânio, do tórax, úmero, antebraço, mão, quando juntas, né? Elas formam o esqueleto. Apesar de que na maioria das rotinas, essas radiografias, principalmente de mão, punho, antebraço e o pé, elas não são enviadas dessa forma aqui, que é a forma anatômica. Eu sei que existem rotinas que enviam dessa forma, mas as literaturas, né, e a maioria das rotinas mostram de forma diferente e nós vamos ver mais adiante, tá? Outra coisa importante que nós precisamos entender é a trajetória do raio, né? Justamente é isso que identifica, né, se foi feito em AP ou em PA o exame. Então, quando o raio incide primeiramente na parte anterior e ele sai na parte posterior, nós chamamos de AP, tá? Antero-posterior. Então, uma incidência AP. Seja ela com o paciente em pé, seja ela com o paciente deitado, tá? Agora, o PA, o raio ele vai incidir na parte posterior e vai sair na parte anterior. Então, nós temos um póstero anterior. Seja em pé, seja deitado, vai ser um PA, tá?
Agora nós temos também as posições oblíquas, né? O que é uma posição oblíqua? É quando o paciente não está nem AP, nem PA, mas ele está em uma oblíqua de 45 graus, né? O paciente ele está com o corpo rodado, tá bom? Então a gente usa essa incidência, né? Para estudo de várias estruturas, né? Arcos costais, por exemplo, tem o oblíqua de punho, de tornozelo, enfim, existem oblíquas de diversas estruturas e elas têm a finalidade de mostrar aquela estrutura anatômica em um outro ângulo, né? A fim de evidenciar alguma região ali que fica com sobreposição, tá? Essa anterior aqui que eu mostrei para você, isso aqui é uma oblíqua anterior. Por que uma oblíqua anterior? Porque o lado anterior fica mais próximo do receptor de imagem. Aqui eu tenho a oblíqua posterior, que é quando o lado posterior do paciente fica mais próximo do receptor de imagem. Então observem que AP e PA está relacionado onde o raio incide. Mas quando a gente fala de oblíquas, a gente está falando do lado do paciente que fica mais próximo do receptor, tá? Se é o lado anterior, oblíqua anterior. Se é o lado posterior, oblíqua posterior. E aí, se for o lado posterior direito, que está mais próximo do receptor, oblíqua posterior direita. Se for o lado esquerdo, oblíqua posterior esquerda e assim por diante. Tá? E por que nós devemos aprender isso? Porque quando a gente faz uma oblíqua, a gente deve colocar lá nas marcações também, que aquela incidência é uma oblíqua, né? Aqui temos a trajetória do raio nas incidências axiais, né? O que é uma incidência axial? É quando o raio não está incidindo perpendicularmente ao receptor de imagem, né? Ele está com angulação, tá? Ao receptor de imagem ou à estrutura, né? Ele está com angulação, seja qualquer angulação, tá? A gente já vai chamar de axial. Por exemplo, uma clavícula, né? Que eu vou angular ali no zanca, né? Os 15 graus, de 15 a 30, a gente já chama de axial, tá? Lados direito e esquerdo, né? A gente não pode confundir lado direito e esquerdo. Eu sei que é muito comum. Nos estágios, eu percebo que os estagiários, eles confundem muito, né? Lado direito com lado esquerdo, principalmente porque na rotina deles, eles não usavam muito lado direito e lado esquerdo, e de repente eles passam a usar e precisam saber, né? Então, às vezes, o pessoal dá uma confundida e a gente precisa acostumar. Qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo, para que a gente possa identificar corretamente as imagens e também não correr risco de pegar o pedido médico, tá lá, raio-x da mão direita, você vai lá e pega a mão esquerda do paciente e vai posicionar. Tem paciente que avisa, tem paciente que não. E aí você corre risco de fazer o exame errado também, tá? Então é muito importante que a gente aprenda a diferenciar lado direito e lado esquerdo. E aí existem vários macetes, né? Tem gente que coloca uma fitinha aqui no punho direito e vai para o estágio. Enfim, existem algumas estratégias. Tem gente que fala, coloca uma pulseira, um relógio, mas os hospitais não permitem, né, durante o seu trabalho, o uso de relógio, aliança, né, adornos em geral. Então, o ideal mesmo é que você aprenda qual que é o seu lado direito, qual que é o seu lado esquerdo, para que você, quando vai posicionar o paciente ali, você também saiba identificar. E quando você estiver de frente com o paciente, entender também que ele está ao contrário de você, né? O que é o seu lado direito é o lado esquerdo dele e vice-versa. Sobre as informações, né? As identificações radiográficas. Não é somente o D, o E de direito, de esquerdo que é importante, né? Todos os dados são importantes. Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos muito com worklist, né? Principalmente no digital. Então, a gente já recebe todas as informações do paciente ali no computador e eu executo a imagem. Mas se você precisa digitar essas informações, é importante que você não erre, tá? O nome do paciente, data de nascimento, né? A data do exame, insira o nome do profissional que está executando esse exame, quando exigido, né? Porque existem instituições que não exigem. Essas informações, elas fazem parte dos metadados. Isso a gente falando da radiologia digital, tá? O que são esses metadados? São dados que, para onde for enviado essas imagens, né, independente do sistema que for enviado essas imagens, esses dados eles vão indexados, né, vão anexados ali
na verdade anexados nessa imagem. Então, é um arquivo digital e esses dados vão estar lá presentes, tá? Lembrando que quando a gente manda é um arquivo DICOM, né? E dentro desse arquivo DICOM vai a imagem, vai os metadados, né? E aí temos também as identificações de lado anatômico, né? Que é o lado direito, o lado esquerdo, que nós inserimos ali na imagem, tá? Que vai ser o nosso principal foco aqui nessa aula, tá? Então, os marcadores de lado, eles podem ser físicos, né? Geralmente feitos de chumbo, que são os mais seguros e os recomendados pelas literaturas, tá? E também temos os marcadores digitais, que a gente vai usar como complemento e em última opção. Eu sei que não é uma realidade nossa, né? Eu sei que praticamente aí 90% dos hospitais utilizam só o marcador digital, mas eu preciso passar a verdade aqui para vocês. Isso é um erro e não deveria acontecer, tá? As literaturas condenam a gente usar somente os marcadores digitais. Os marcadores físicos, né? Esses primeiros aqui, vocês estão enxergando o meu mouse? Só para eu... Sim. Maravilha, sim. Perfeito. Então, esses primeiros aqui, ó, é aqueles padrões americanos, né? Que a gente costuma ver no Bontrager, por exemplo, a imagem com R, né? Para eles lá, eles não escrevem direito e esquerdo, né? Eles escrevem na língua deles. Então, as marcações deles são na língua deles também. Então, por exemplo, L é o lado esquerdo, né? Vem de left. E a mesma coisa acontece com o R, né? E aí nós temos algumas marcações em números também, né? Inclusive, eu já trabalhei com essas marcações aqui, ó. Vem o número de 0 a 9, né? Vem o D, vem o E, enfim. Isso daqui é a nossa expectativa, né? Que todos os setores tenham marcadores físicos, né? Mas qual que é a nossa realidade? A nossa realidade é aquela moedinha, né? É um clips, alguma coisinha metálica, ou é aquele adesivinho de fazer CG, que ele tem um pontinho metálico, né? Geralmente é isso que a gente usa. E a maioria não usa, tá? Para quem trabalha no convencional é uma chapinha de chumbo, né? Que fica ali no chassi, para quando irradiar aquele chassi, aquela região ali fique protegida, né, da radiação, e lá na câmara escura sim vai ser identificado os dados do paciente, né, o nome, a data do exame e tudo mais. Mas aquela marcação de chumbo, né, aquela chapinha de chumbo, ela sempre vai ficar à direita do paciente, né? Então ela, mesmo você trabalhando lá no convencional e não vai utilizar, às vezes, por exemplo, uma moedinha, né, vai usar a chapinha de chumbo, onde vai identificar as informações do paciente ali, você vai colocar do lado direito do paciente. E essas marcações aqui físicas, o ideal seria usar lá no convencional também, tá? Apesar de que quem trabalha com convencional acaba sempre usando só a chapinha de chumbo, onde vai ser colocado os dados do paciente na câmara escura, tá? Mas o ideal é que se usasse também, no caso aqui, ó, o D, o E, né? Ou tem gente que usa as numerações aqui também, colocando, por exemplo, a data do exame, enfim, tá? Cada lugar tem a sua rotina, mas que fique claro que o ideal é que se utilize marcações físicas, tá? Seja elas as adequadas ou as improvisadas, principalmente no digital, tá? Apesar do digital dar essa possibilidade da gente inserir o D, o E de forma digital, o ideal é que você tenha certeza que aquele lado ali é o direito do paciente e assim por diante, tá? Como que a gente faz as marcações digitais, né? Eles são colocados através do software, né? Ou tem alguns pré-determinados que eu clico ali, arrasto e coloco lá o D, né? O E, ou eu clico lá como se fosse uma caixinha de texto e digito, né? Posso digitar até a palavra inteira, direito, esquerdo, né? E existem também os softwares, que são a maioria hoje, que tem as duas funções. Eu posso puxar uma marcação pronta ou também posso digitar, tá? Porém, elas são suscetíveis a erros, né? Elas podem ser salvas digitalmente, são colocadas através do software e, apesar de ser suscetíveis a erro, é amplamente utilizada aqui no Brasil, né? Depois vocês vão poder me falar aí como que vocês utilizam, tá bom? Aqui eu tenho alguns exemplos, né?
Por exemplo, esse tórax aqui, ó, coloquei ali a marcação do D, de direito. Então, eu já sei, o médico também vai saber quando ele olhar a imagem, que esse lado aqui é o lado direito do paciente, que esse lado aqui é o lado esquerdo. Preciso colocar o D e o E? Não, você só coloca um lado, tá? Aqui eu tenho uma radiografia do ombro, né, do paciente. Observa que eu coloquei o E aqui do outro lado, né? E quem é do convencional está acostumado a ter uma marcação, né, um chumbo aqui do lado direito do paciente, né? Então ficaria aqui. Mas no digital, nós podemos colocar a marcação de E aqui, do lado esquerdo, né? Do lado da estrutura. O que não é recomendado? A gente colocar essa marcação em cima da estrutura, tá? E a gente vai ver melhor sobre isso. Então, o que as grandes literaturas dizem, né? A identificação correta com os marcadores físicos e visíveis é um requisito essencial de qualidade e segurança, né? Tanto na era analógica quanto na digital, tá? Tanto Merrius quanto Bontrager diz a mesma coisa. A apresentação da imagem deve seguir o padrão paciente de frente para o observador, né, com a identificação consistente com a anatomia real. Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês conseguirem fazer essa comparação entre essas duas literaturas, né? Então aqui eu tenho o Merrill e aqui o Bontrager. Em relação aos marcadores de lado direito e esquerdo, ambos falam a mesma coisa. Eles devem ser físicos, colocados antes da exposição, refletindo o lado anatômico real. Os dois falam exatamente a mesma coisa. Em relação ao posicionamento do marcador na imagem, inserido fora das áreas anatômicas críticas, ou seja, fora da região anatômica que está em estudo, tá? Então, tórax, eu nunca vou colocar o marcador lá no meio do pulmão, tá bom? Mas precisa estar dentro do campo de colimação. Por quê? Porque se estiver fora do campo de colimação, não vai aparecer na imagem, tá? As duas literaturas falam a mesma coisa também. A visualização da imagem. O paciente visto de frente, lado direito aparece à esquerda da tela, tá? Então, o lado direito do paciente vai sempre aparecer à esquerda da tela ou lá no convencional do lado esquerdo do observador. No Bontrager, mesma orientação. Edição digital do marcador, né? Quando a gente vai lá e a gente coloca digitalmente, né? Digita ou pega o pré-determinado. As duas literaturas desencoraja, né? Ou seja, não recomenda você fazer isso. Recomenda que você utilize os marcadores físicos, que esses sim trazem segurança e legalidade para a imagem, tá? Uma imagem que eu faço e só coloco um marcador digital, legalmente ela está errada, tá? Para ter um valor jurídico em caso de um processo, alguma coisa, que o paciente venha entrar contra o hospital ou contra a clínica, é o marcador físico que vai dar a legalidade naquela imagem, tá? Importância legal e clínica, né? Então, é fundamental para a segurança do diagnóstico e validade legal do exame. O Bontrager fala, erro na identificação pode levar a diagnóstico errado e problemas legais, tá? Então, as literaturas aqui, as maiores literaturas que a gente tem, elas falam basicamente a mesma coisa, né? Nenhuma se contradiz. Quando a gente vai visualizar as imagens, é sempre, o paciente vai estar como se ele estivesse sempre de frente para nós. É como se a gente estivesse olhando ele de frente, nunca ele de costas, tá? Então, se o meu lado direito está aqui, o lado direito do paciente vai estar na mesma direção, né? Então, perdão, sempre oposto, tá? Me equivoquei aqui, sempre oposto. Inclusive aqui, ó, eu vou mostrar essa imagem para vocês, é como se fosse um espelho, né? Então, o lado direito do paciente vai ser o lado esquerdo do observador. E aqui tem uma imagem que eu coloquei para vocês encontrarem o erro, né? Essa é uma imagem que ela não está com nenhuma identificação de lado direito ou lado esquerdo. Então, vocês podem abrir o áudio de vocês aí e me falar o que tem de errado nessa imagem ou se está tudo certo. O coração. Coração? O coração está errado. Então, a gente pode afirmar que essa imagem está sendo visualizada de forma errada?
Sim. Beleza. Agora eu vou dizer para Se ela você. foi feita em PA, Oi? se ela foi feita em PA, sim, né? Mas muda a forma de visualizar a imagem se ela foi feita em AP ou PA? A região cardíaca, eu acho que pesquisa. Não muda, tá? AP ou PA, a área cardíaca vai estar sempre para o mesmo lado. Tá. Paciente de coração do lado direito, né? Por isso é importante a marcação. Vamos Só lá. se o paciente for destrocardio. Pode ser um destrocardio, né? Tocou no ponto que eu queria. Pessoal, olha a importância dos marcadores radiográficos. Eu não tenho marcador radiográfico nessa imagem, então eu não sou capaz de dizer se ela está sendo visualizada da forma correta ou da forma errada, porque não tem um marcador radiográfico. Se tivesse um marcador radiográfico aqui, confirmando que esse lado é o direito, aí eu posso afirmar que esse paciente é um paciente destrocárdico, que ele tem a área cardíaca invertida, né, o coração para o lado direito. Mas como eu não tenho esse marcador, eu não consigo dizer se o médico está olhando invertida a imagem ou se o paciente é destrocárdico. Entendem? Então, às vezes, o erro aqui dessa imagem não é a posição dela. O erro é não ter um marcador radiográfico, tá? Ela pode estar certa ou ela pode estar errada. O que reforça que está errada essa imagem, né? Que tem uma bolha gástrica aqui, ó. Então, mas existe uma outra condição, né? Às vezes o paciente ele não é só destrocárdico, ele é situs inversus totalis, que são todos os órgãos invertidos, o que levaria o estômago para o lado direito também, e a bolha gástrica também estaria lá, né? Então, a chance dessa radiografia estar sendo visualizada ao contrário é enorme, né? Justamente porque pacientes situs inversus totalis, eles são bem raros, né? Não é todo dia que a gente faz um exame de um paciente que tem todos os órgãos invertidos. Mas a falta de um marcador radiográfico aqui é o erro, tá? A falta dele impede de eu cravar, dizer com certeza se essa imagem está sendo visualizada certa ou errada, ok? Aqui nós já vamos para os exemplos práticos, né, de como colocar o marcador radiográfico. Então tem um tórax aqui, olha só, ele está dentro de alguma área crítica? Não. Está em cima do ombro, né? Mas o ombro está sendo avaliado aqui na radiografia de tórax? Não. Então, ele pode ficar ali tranquilamente. Ah, eu tenho a opção de colocar um pouquinho acima do ombro. Maravilha, perfeito. Se ficar fora da estrutura, melhor ainda, tá? Professor, posso colocar esse D de direito aqui embaixo? Depende. Mais para frente eu vou mostrar para vocês, tá? Agora, na segunda imagem, eu já tenho o marcador radiográfico, né, dentro do campo pulmonar. Ou seja, é uma marcação errada. Ele está dentro de uma área crítica, né? Ou seja, a área que está em estudo. Então, esse marcador está errado, tá? Eu já vi muita gente realizando exames, por exemplo, um raio-x de pé, e coloca o marcador em cima do metatarso, por exemplo. Não pode, tá? Coloca um pouquinho mais para a lateral. Não deixa em cima da anatomia que está sendo estudada. Aqui eu tenho outros exemplos, né? Então, um tórax, que eu coloquei o marcador digital lá do lado esquerdo do paciente. Tá errado. Qual que é a posição correta? Do lado direito do paciente, tá? Agora, quando a gente fala de estruturas musculoesqueléticas, né? Estruturas que tem dois lados, né? Por exemplo, ombro direito, ombro esquerdo, mão direita, mão esquerda, a posição que você coloca, o D ou o E, na verdade ela não importa tanto, tá? Não tem tanto problema se você colocar em locais diferentes. Porque se tem um ombro aqui, se eu colocar esse D aqui, o médico vai saber que é o ombro direito. Se eu colocar aqui, ele vai saber que é o ombro direito. Mas nessa primeira imagem, por exemplo, ficou em cima da clavícula, né? Não tem o porquê eu colocar em cima de uma estrutura anatômica que está em estudo. Faz parte aqui do conjunto do ombro. Eu tenho espaço livre que não tem anatomia para ser estudada, eu vou colocar lá, tá? Que é a imagem de baixo aqui, ó, tá bom? Então, nunca vou colocar em cima da estrutura que está sendo estudada.
Agora aqui eu tenho novamente o tórax, né, que vocês até acabaram de mencionar sobre os pacientes destrocárdicos, né? Obviamente essa é a mesma imagem, eu só inverti uma, mas para trazer esse exemplo para vocês, né? Por exemplo, existe alguma imagem aí que é a correta? Tem alguma que está errada? Podem abrir o microfone e falar. A primeira está correta. A primeira está correta? A segunda realmente é o lado esquerdo que está o marcador, mas geralmente do lado direito, do lado direito. Legal. Então vamos lá. A primeira imagem, se eu fizesse essa radiografia com o marcador físico do lado direito do paciente, né, o marcador físico aqui, e aparecesse a imagem dessa forma, ela está correta. O meu paciente ele só é destrocárdico, ele tem um coração invertido, né? Mas o meu marcador ficou lá, para o lado esquerdo do observador, lado direito do paciente, né? O meu marcador do lado direito está ali, está perfeito o exame, tá? Mas, se eu não usei o marcador físico, a minha imagem saiu desse jeito aqui, eu coloquei o D de direito ali e mando para o sistema, eu estou errado. Por quê? Porque eu posso estar cometendo um erro e mandando essa imagem invertida. Quem trabalha com digital, principalmente, já observou que, principalmente os equipamentos mais modernos, né? Você consegue puxar lá o protocolo de tórax AP ou de tórax PA, certo? Se eu puxar o protocolo de tórax AP e fizer o exame com o paciente em PA, a imagem fica invertida. E vice-versa, tá? Por quê? Porque o software entende que ele já tem que inverter a imagem. E aí eu vou cometer esse erro aqui, às vezes de mandar um exame invertido sem o paciente ser destrocárdico, tá? Então, nessa imagem, se eu usei o marcador físico e a imagem saiu desse jeito, maravilha, tá tudo certo. Mas se a imagem saiu desse jeito aqui, eu já tenho que observar. Será que eu usei o protocolo certo? Será que não saiu invertido? O que acontece geralmente? As pessoas acabam repetindo a imagem, usando o marcador físico para ter certeza. Aí expõe o paciente à radiação 2 vezes, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Essa segunda imagem, ela está na posição que geralmente os pacientes estão, né? Área cardíaca para o lado esquerdo. A única coisa que geralmente nos causa estranheza é a marcação de lado esquerdo aqui. Por quê? Porque nós somos acostumados a usar o D de direito, né? Aqui desse lado, que é o padrão brasileiro, né? Mas no padrão americano eles costumam usar o E, ou o L, né? No caso de left, do lado esquerdo, né? Ou seja, isso daqui, de acordo com a literatura, não está errado. Mas, para os nossos padrões brasileiros, possivelmente o médico vai achar estranho, enfim, tá? Mas a imagem como um todo não traria nenhum prejuízo ali para o paciente, até porque se esse é o lado esquerdo, está identificando que esse é o esquerdo. Logo, o outro lado é o lado direito, né? Mas nós não somos acostumados com esse padrão. E aqui eu trouxe até umas imagens, né, do Bontrager. Eu acho que essas imagens eu peguei do 10ª edição, acho que foi, 9ª ou 10ª edição. Justamente para vocês verem, né, sobre isso. Ó, por exemplo, o ombro, né? Lembra que eu coloquei um ombro lá para vocês? Com um Ezinho aqui de esquerdo? Olha aqui, a literatura traz da mesma forma, né? Igualzinho. Por quê? Porque tem gente que às vezes pega e coloca um D aqui, ó, de direito aqui, porque esse lado aqui é o lado direito do paciente. Não, tá errado. Estruturas bilaterais, né? Ombro direito esquerdo, joelho direito esquerdo, quadril direito esquerdo, tudo que for bilateral, a gente vai identificar o lado daquela estrutura, tá? E não o lado do paciente. Só para não causar nenhum tipo de confusão, tá? Porque eu já vi muita gente errando nesse ponto. Acaba colocando um D aqui, porque na cabeça dele esse lado aqui é o lado direito do paciente e esquece que a estrutura é um lado esquerdo. E aí o médico vai achar que você fez errado, até a posição estaria errada, né? Aqui o tórax, lá no padrão americano, ó, eles colocam, em alguns casos, o L, né? Aqui no lado esquerdo, left. Não está errado. E vai ter alguns casos que eles colocam o R aqui. Enfim, a literatura traz essas duas formas. Quais são os erros comuns, né? Usar marcadores digitais após o exame, ou seja, traz um risco, né, de troca de lado.
omitir o marcador físico, né, comprometendo a validade legal da imagem, ou seja, às vezes usa o marcador físico, mas quando vai fazer o recorte ali na imagem, né, principalmente nos sistemas digitais, você acaba recortando, né, coloca o marcador digital, recorta o marcador físico e manda a imagem. Ela perde a validade legal, tá? Por conta desse recorte. E você omitir o marcador físico da imagem. Apresentar uma imagem invertida horizontalmente, sem avisar o médico radiologista, né? Por quê? Porque às vezes o setor ele tem uma rotina, né? O médico ali determinou a rotina. Essa rotina ela vai para o POP, né? Para o plano operacional padrão ali. E você tem que seguir o que está lá no POP. E às vezes você pega e inverte, faz diferente, o seu médico radiologista ele vai se confundir, tá? Falta de padronização, né, na estação de trabalho pode causar um erro de diagnóstico. Então, no seu setor, na sua equipe, no hospital, na clínica que você trabalha, precisa existir uma padronização. Todo mundo tem que trabalhar igual. Porque se cada um trabalha de um jeito, a chance de erro aumenta, principalmente do médico que está laudando esses exames. Porque ele pega um exame do fulano, as marcações são de um jeito. Pega do ciclano, é de outro. Quando não existe um padrão, ele pode em qualquer momento se confundir, tá? Então é por isso que existem os POPs, né? E eles são obrigatórios por lei de existir, tá? As boas práticas, né? O que se deve acontecer? Sempre posicionar o marcador fora da área de interesse, porém visível na imagem. Conferir o marcador antes da exposição, né? Evitar um E do lado direito e vice-versa, tá? No PACS, todo mundo sabe o que é o PACS, né? O PACS é aquele sistema, né? Aquele servidor para onde a gente manda as imagens digitais, né? Em formato DICOM para o médico acessar, né? Então, no PACS, revisar e padronizar as apresentações das imagens, né? Antes de enviar para laudo. Por que essa padronização, né, gente? Porque existem formas diferentes. A literatura traz formas diferentes de fazer e se você não padronizar, vai acontecer aquilo que eu comentei antes. Cada um vai fazer de um jeito. Então, sempre padronizar. Em radiologia digital, né, manter o fluxo de trabalho digital consistente para evitar erros de orientação. Então, o que deve acontecer? Treinamento de equipe. Então, um bom supervisor, um bom coordenador de setor, ele senta a equipe, faz uma reunião e padroniza tudo, tá? Para não ficar aquela, né? Cada um trabalha de um jeito, cada um é dono da razão, inclusive começa a causar até algumas intrigas entre colegas de trabalho e a gente consegue evitar tudo isso padronizando, tá? Aí nós temos uma polêmica, né? Muita gente se confunde, muita gente discute por conta disso daqui, é uma loucura. Essa mão, ela é uma mão direita ou uma mão esquerda? Alguém consegue me dizer? Direita. Quem mais? Esquerda. 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 Direita. Vocês entenderam o que eu estou falando? Direita. É uma mão esquerda, é a mão espelhada. Vamos lá, é isso que eu quero dizer para vocês. Quando não existe uma padronização, quando a literatura ela deixa muito ambíguo, né? Cada um faz de um jeito. E não que esteja errado, mas cada um faz de um jeito. E aqui de novo entra a importância dos marcadores, né? Porque antigamente, quando era só o convencional, se eu olhasse essa mão aqui, a galera que é mais antiga aí, que pegou a época do convencional ou que trabalha no convencional até hoje vai me entender. A galera que trabalha no convencional vai olhar essa imagem aqui, ele vai falar, é uma mão direita, sem ter marcador nenhum. E os radiologistas antigos também, eles vão olhar isso aqui, é uma mão direita. Porque lá no convencional, a gente faz isso daqui, ó. Esse daqui é o receptor de imagem, o paciente está sentado aqui, ó, tem uma mão direita, né, em cima do receptor.
Aqui do lado direito do paciente eu colocava meu chumbo, né, para identificar que esse é o lado direito do paciente, e aqui que eu ia lá colocar as informações lá na câmera escura, né? Fazia a minha radiografia, e é uma regra, né, você visualizar a radiografia com a identificação do lado esquerdo do observador. Então olha só como que mudou a posição da mão, ela ficou espelhada, ela ficou igual a essa daqui. Então olhei aqui, mão direita, né? Mas tudo mudou, né? No digital, a literatura atualizou. E agora, uma mão direita, aqui ela tem que aparecer assim também. Se vocês pegarem o Bontrager, por exemplo, e forem olhar, a mão direita aparece dessa forma. É como se você estivesse olhando a sua própria mão direita. Eu não concordo. Tanto é que aqui na minha cidade a gente segue o padrão antigo, mas eu sei que existem muitos lugares que seguem dessa forma aqui. E não está errado. Mas perdeu essa padronização. Se não tiver o marcador aqui, ninguém mais sabe qual que mão que é, se é a direita ou a esquerda. Tá? Olha aqui, por exemplo, essa é uma radiografia do Bontrager. É uma mão direita. Estou trazendo ali o R, né? É uma mão direita. É como se eu estivesse olhando minha própria mão direita. Ou seja, todas as outras estruturas que a gente faz fica espelhado, menos a mão, menos o pé, porque isso acontece no pé também, tá? Então agora, né? Essas duas formas estão corretas, tá? Que fique bem claro. Dessa forma aqui e dessa forma aqui. As duas estão corretas. Por isso a importância de seguir a rotina, né? As normas, o protocolo, o POP do local que você trabalha. Porque o POP ele foi feito ali pelo coordenador do setor, o radiologista assinou, então é daquela forma que vai ser feito, tá? As demais estruturas seguem o padrão espelhado, né? Invertido. Então vamos lá. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, que eu acho bem bacana, para a gente conseguir entender, né? Então uma radiografia do cotovelo, por exemplo, né? Então aqui eu estou enxergando o lado direito do paciente, né? Olha só. E aqui do outro lado, o lado esquerdo do paciente. Aqui, ó, eu consigo ver o rádio, né? Por que eu sei que é o rádio? Olha o dedão aqui, ó, a antena do rádio. Então eu sei que a palma da mão está para frente, ou seja, está em posição anatômica, né? Então, quando eu faço a radiografia do cotovelo, o rádio está aqui, ó. Certo? Então, essa é uma estrutura que já segue o posicionamento anatômico. Ela não fica invertida, por exemplo. Eu não mando o húmero para baixo e o antebraço para cima. É esse padrão aqui, ó. O húmero entrando em cima da imagem e aqui na parte de baixo o antebraço saindo. Igualzinho a posição anatômica aqui, tá? Quando eu vou fazer o perfil, é uma flexão de 90 graus. Ou seja, o húmero continua entrando reto e o antebraço aqui faz a flexão. Então, nós temos o cotovelo em flexão de 90 graus, tá? Então, se vocês compararem isso daqui com o joelho, parece muito, né? Isso aqui é para vocês não se confundirem na hora de mandar para o sistema um raio-x de cotovelo, porque eu já vi muita gente se confundindo. E agora, eu mando isso aqui para lá ou para cá, né? O perfil. Geralmente a galera confunde o perfil. Então, imagina que isso aqui é um joelho. Imagina que aqui tem uma patela. O joelho direito não é sempre a patela apontando para a esquerda? E o joelho esquerdo não é sempre a patela apontando para a nossa direita? Né? Então, é só comparar, ó. A mesma forma que eu coloquei aqui, coloquei do outro lado, para vocês terem esse entendimento, né? Observa que o rádio muda, né, a posição. Antes ele estava para lá, agora ele está para cá, né? E aqui muda também, tá bom? Então, as regras que devem ser seguidas. Observa. Uma radiografia do tórax não é só lado direito e lado esquerdo que é importante. Eu preciso, além do lado direito e lado esquerdo, eu preciso informar para o médico como que esse exame foi feito. Qual que é a rotina principal do tórax? É PA, em póstero anterior. Então, as radiografias em PA,
eu posso só colocar o D de direito ali e pronto. Mas qualquer coisa diferente disso, eu preciso mostrar, falar para o médico através dos meus marcadores qual era a posição desse paciente, né? Esse paciente estava no leito? Se esse paciente estava no leito, eu escrevo lá, leito. O médico já vai saber que esse exame foi feito em AP, que a área cardíaca vai estar ampliada por conta do AP. A área cardíaca é mais anterior, ficou mais distante do receptor, teve ampliação, né? Quando eu faço com o paciente sentado, geralmente a inspiração profunda também fica prejudicada. E eu preciso informar para o meu médico que esse exame foi feito em condições que não era a condição ambulatorial. Então, coloco ali que ele foi feito, a imagem foi feita com o paciente sentado, tá? Coloco o marcador de direito também, tá bom? Evita colocar essas marcações, por exemplo, aqui do lado esquerdo, tá? Mantenha sempre do lado direito do paciente. Quando for um paciente que eu vou fazer com raio horizontal, né, a incidência de Laurel, que é para pesquisa de um derrame pleural ou de um pneumotórax, eu preciso escrever qual foi o posicionamento, se foi lado direito ou lado esquerdo, né? Então, Laurel esquerdo, olha só, a imagem vai ser mandada assim, tá? Com o paciente deitado. Então, a imagem fica deitada também. Você não vai virar ela e deixar igual você fez aqui um PA, por exemplo. Ela fica deitadinha dessa forma aqui. Então, o lado esquerdo está para baixo, escreve que foi um Laurel esquerdo. Se o lado direito tivesse para baixo, você escreveria Laurel direito, tá? Essa é a rotina sugerida aí, geralmente é o padrão, tá? Quando você faz um raio-x de abdômen, por exemplo, você precisa identificar para o médico qual foi o posicionamento do paciente. A incidência, ele sabe que é um AP. Todo abdômen é feito em AP. Mas eu preciso falar para ele se essa radiografia foi feita em pé ou deitado. A rotina de abdômen a gente sabe que é deitado. Mas quando ele solicita um abdômen em pé e deitado ou rotina de abdômen agudo, que inclui um PA de tórax, a gente precisa identificar qual foi a radiografia ortostático com o paciente em pé, né? Então aqui eu tenho uma radiografia com o paciente em pé, eu identifico lá ortostático e coloco o marcador de lado direito, tá? Só por essa imagem aqui o médico saberia, né? Principalmente o radiologista, hoje os clínicos, a maioria não sabem identificar muitas coisas nas radiografias, né? Mas o radiologista ele vai saber que essa radiografia foi feita com o paciente em pé, justamente por conta desses níveis hidroaéreos, né? Então, se eu tenho aqui um nível, ó, mostrando o nível, aqui tem líquido, aqui tem ar, é porque o paciente está em pé, porque quando ele deita, esse padrão aqui some. É igual você pegar um copo de água ou uma garrafinha de água, ó, quando está em pé, eu consigo ver a água e o nível aqui que separa o ar da água, né? Se eu deitasse isso daqui e radiografasse, iria ficar espalhada a água, né? Então, é um detalhe importante aí para a gente aprender a identificar também, tá? Aqui é um abdômen decúbito, né? Aqui tem uma identificação no padrão americano, né? Tem o R, simbolizando o lado direito, e tá ali que foi feito em supino, né? Ou seja, em AP, com paciente de barriga para cima, supinado. Agora observa isso daqui, ó. Ambas as marcações estão do lado direito do paciente. Perfeito. Agora observa que com o paciente em pé, a marcação ficou lá na parte superior. Isso aqui também identifica e reforça que o paciente estava em pé. A outra, com o paciente deitado, a identificação fica lá embaixo, reforçando que o paciente estava deitado. Quando era no convencional, e a gente não tinha essas letrinhas aqui para colocar, o nosso marcador, né, o nosso chumbo, ele ficava nas radiografias ortostáticas aqui na parte superior e nas radiografias em decúbito aqui na parte inferior. Isso se aplicava para abdômen, para tórax, para coluna, em pé e deitado, né? Então, essa é uma regra de marcação bem antiga e que eu recomendo vocês utilizarem até hoje, tá? Aí aqui começa a loucura, né? Por que começa a loucura? Porque se você pegar a nível Brasil, se vocês verem cada loucura que acontece, aqui eu coloquei os padrões mais utilizados, né?
O que a literatura traz pra gente? Mão, raio-x de mão, dedinhos para cima, tá? No pé, a mesma coisa, dedinhos para cima. Mas tem muitos locais do Brasil que os dedinhos é para baixo. Por quê? Porque eles defendem que devem ser mandadas de forma anatômica. E aí essas rotinas elas são criadas ou por radiologistas novos que já tiveram um outro ensinamento, dependendo do jeito que eles aprenderam lá na residência deles, eles trazem isso para o setor também, né? Mas o nosso padrão mais antigo e o mais executado é dedinhos para cima, tá? E aí tem aquela questão da inversão da imagem da mão também, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma mão direita, mas aqui eu também tenho uma mão direita. Tá vendo que uma está invertida da outra? Mão esquerda, uma invertida da outra, ó, duas mãos esquerdas diferentes. O que garante que é uma mão direita e que aqui é uma mão esquerda? O marcador. Porque as duas formas são muito realizadas e as duas formas são previstas em literatura, tá? Então, enquanto o radiologista de vocês não padronizar, qualquer uma dessas formas vai estar correta, mas o ideal é que todo setor seja padronizado, tá? Um hospital do outro tem diferença, beleza, mas cada hospital tem que ter um padrão, cada clínica tem que ter um padrão, beleza? Aqui o antebraço, né? A literatura traz pra gente dessa forma aqui, né? Mão para cima no antebraço. E a partir do cotovelo, posição anatômica, tá? Mas existem muitos locais que fazem dessa forma aqui, posição anatômica, tá? Então, toda vez que vocês verem o coleguinha postando a foto de um exame e aí tá para baixo ou tá para cima, não tá errado, tá? Às vezes é só o protocolo e o padrão daquele local. O que não pode acontecer? Me formei agora ou comecei meu estágio e eu acho que tem que ser assim que você coloca. Não, vá procurar saber naquele setor qual que é o padrão de envio. Eu já tenho vários anos de experiência e toda vez que eu inicio um trabalho novo, eu vou procurar saber qual que é o padrão. Como que vocês mandam mão aqui? É invertido ou não? Como que vocês mandam pé? Os dedos, é para baixo ou é para cima? Entendeu? Aqui no pé, a mesma coisa, né? Aqui tem a rotina mais aceita e aqui aplica-se a questão da inversão também, né? Por exemplo, esse pé aqui, ó. Se eu comparar com o meu, que estou observando, ele é um esquerdo, né? Seria um esquerdo. Mas, desde o padrão antigo e convencional, a gente inverte a imagem, né? Então, lado direito. Mas a literatura já está trazendo diferente para a gente também. Aqui a gente tem o pé com os dedos para baixo. Mesma questão da mão, tá? Seguindo o mesmo padrão. Existem locais que mandam assim. O que não pode acontecer de forma nenhuma em nenhum hospital, pelo amor de Deus? Mandar atravessado, né? Na diagonal. Isso aqui não tem nenhuma literatura que ampare mandar dessa forma, tá? Pelo menos eu desconheço, tá? Se existe alguma literatura prevendo as imagens dessa forma aqui, vocês veem depois, me mostram, professor, você estava errado. Tem essa aqui que você não conhece ainda, tá? Mas, geralmente, essas formas de envio aqui acontecem, tá? Acontecem. Não é difícil ver pessoas profissionais, velhos de profissão, às vezes, mandando dessa forma aqui, mas é errado, tá? Então, a gente precisa fazer uma revisão das imagens antes de nós enviarmos, tá? De acordo com o protocolo que a gente trabalha, tá? A gente vai avaliar a qualidade técnica dessa imagem, né? Brilho, contraste, né? Os tons de cinza. A gente vai verificar o marcador, se ele está correto. A gente vai identificar a orientação anatômica para depois a gente enviar para o nosso sistema, tá? Então essa é a última barreira de segurança antes do laudo médico, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, tá? Essa aula ela vai ser disponibilizada depois lá no YouTube para vocês. Depois eu vou fazer alguns recortezinhos e colocar lá, tá? Quem ainda não é meu aluno e tem interesse em ser meu aluno,
te convido a fazer parte aí do meu treinamento de posicionamento radiográfico, tá? Quem ainda não participou dessas aulas comigo, vou tomar a liberdade aqui de mostrar para você o meu aplicativo que roda no celular também, tá? Onde tem aqui, eu vou mostrar uma coisinha bem legal para vocês hoje, tá? Tem aqui todas as aulas, tá? As rotinas, as incidências especiais mais solicitadas, o nosso aplicativo da calculadora de KVMAS, né? No celular ela aparece aqui na diagonal certinho. E essa calculadora ela vai ganhar um reforço. Não sei se vocês viram meus stories anteriores aí, de ontem. Eu estou montando um simulador para vocês entenderem mais sobre a atuação do KV e do MAS na imagem. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que está ficando bem bacana. Olha só, muita gente se confunde, né, no KV e no MAS, o que cada um regula na imagem, né? Então vai ser basicamente isso daqui que eu vou colocar lá dentro do aplicativo da calculadora. Então quem já tem a calculadora de KV/MAS vai ter acesso a essa plataforma aqui, tá? Quem não tem ainda, já adquire para vocês também treinarem nesse simulador, tá? Esse final de semana eu já vou colocar lá. Olha só, essa imagem aqui, o KV está bem baixinho, tá vendo? Vou mudar aqui também para melhorar. O KV está bem baixinho. Observa que tem áreas muito brancas, áreas muito escuras. Por quê? Porque o KV, ele regula o contraste da imagem, né? Ele é a penetração. Quando eu aumento o KV, a imagem, deixa eu diminuir aqui para vocês conseguirem ver. Ó, quando eu aumento o KV, a minha imagem vai ganhando mais tons de cinza. Porém, se você abusar do KV, a imagem começa a ficar escura, né? Tem muita penetração. Já o MAS, ele está ligado diretamente ao claro e o escuro da imagem, né? Pouco MAS, imagem clara e granulada. Muito MAS, imagem escura. Então, eu estou inserindo aqui estruturas, né? Coluna, mão, crânio, para vocês poderem treinar, tá? Inclusive vai ter até o disparador de raio-x aqui e tudo mais. Então, isso aqui vai ser incluído dentro da calculadora de KV/MAS, tá? Caderno de posicionamento radiográfico, tem o físico e digital, quem não conhece ainda, depois eu vou mandar tudo no grupo lá, os links, tá bom? Mas deixa eu voltar aqui. Quem é meu aluno, quem já é meu aluno do treinamento de posicionamento radiográfico, vai ter acesso a esse PDF aqui que eu fiz sobre os marcadores, tá? Inicialmente eu ia fazer a aula através dele, eu criei todo esse material aqui, eu ia fazer a aula através dele, mas observa que ele, apesar de bonito, ele visualmente ele não traz tanta clareza, né, quanto a gente mostrar as imagens. Mas aqui estão todas as regras, tá? Posicionamento correto das estruturas, dos marcadores radiográficos, tá? Tá tudo aqui, o que evitar. Para quem é meu aluno do treinamento de posicionamento radiográfico, esse material vai para lá porque ele faz parte do treinamento, tá? Inclusive essa aula também depois vai fazer parte lá do arquivo da galera do treinamento. Beleza? Deixa eu parar a apresentação aqui e aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês.